Olá, eu sou o João e este é o canal Caça Investimentos. Hoje trago-vos aqui a empresa com os múltiplos mais baixos do meu portfólio, e uma das minhas empresas favoritas, que é a Kroger. Se queres saber porque a empresa é um bom investimento, fica comigo até ao final do vídeo, não te vais arrepender. Mas antes de mais, não te esqueças de carregar no botão do like e subscrever o canal. O meu último vídeo sobre a Buy System não teve muita adesão. Se não gostarem tanto destes vídeos de ações estrangeiras, por favor digam nos comentários. Vamos lá conhecer a Kroger. A empresa foi fundada em 1883 pelo Sr. Bernard Kroger. É uma das maiores redes de supermercados do mundo, empregando aproximadamente 435 mil pessoas, o que faz dela a sexta maior empregadora dos Estados Unidos. Além disso, é a segunda maior rede de supermercados nos Estados Unidos, sendo superada apenas pela Walmart. A empresa opera um total de 2.272 lojas, entre supermercados e grandes armazéns. A empresa tem também 35 instalações de produtos diários, tais como padarias, fábricas de bebidas e instalações de processamento de carne, onde fabrica os seus produtos de marca própria. A empresa também vende outros produtos de marca própria, tais como molhos, conservas, barras de cereais e hambúrgueres vegetarianos. A empresa lançou em 2021 mais de 660 novos produtos de marca própria. Além disso, a empresa opera também 154 lojas de joalharia, 1.596 bombas de gasolina, 2.255 farmácias e 224 clínicas médicas. Neste último ano, a empresa investiu mais no mercado digital, aumentando ainda mais os serviços que já tinha. Os seus clientes agora podem ir comprar os seus produtos em loja, encomendar online e levantar em loja, e também podem encomendar online e receberem as compras em casa. Agora que já sabemos o que a empresa faz, vou falar dos maiores riscos do negócio. A maior vantagem competitiva que a empresa tem é a sua escala. Como vimos, a empresa tem muitas lojas espalhadas pelos Estados Unidos. Mas isso também pode ser a sua maior desvantagem se por acaso algo acontecer com os produtos de marca própria que fabrica. Se por acaso houver algum erro no seu fabrico, alguma contaminação ou seja o que for, isso vai trazer má publicidade à empresa. Nos dias de hoje, qualquer problema que aconteça parece 10 vezes maior devido à internet. Tudo se espalha rapidamente. É pouco provável que aconteça, mas é sempre bom ter em conta. O outro risco que existe é devido à entrada da Amazon no retalho alimentar, através da compra da Whole Foods em 2017. Não penso que seja um risco tão grande como alguns prevêem. O comércio eletrónico é o futuro, mas ainda há muitas pessoas como eu que preferem comprar os produtos alimentares na loja. E há quase 4 anos que a empresa adquiriu a cadeia Whole Foods, e não se viu impacto nem na Kroger nem na Walmart. Vamos agora para a melhor parte: as contas da empresa. Nesta imagem vemos o gráfico da evolução das vendas da empresa. Tal como podemos ver, as suas vendas têm subido de forma constante e a sua margem bruta melhorou um pouco nos últimos 10 anos. As suas margens têm sido muito parecidas ao resto dos retalhistas. Pequenas, mas estão hoje em dia um pouco melhores do que estavam em 2011. Nos próximos anos devemos ver uma redução de margens em todos os retalhistas, principalmente se a inflação realmente continuar alta. Quanto aos seus resultados, foram estes que aparecem na imagem. A empresa obteve um lucro líquido de 2,6 bilhões de dólares no último ano, e tem à cotação de hoje 29,14 bilhões de capitalização bolsista, o que resulta num múltiplo preço-lucro de 11,2 vezes. O seu lucro por ação também tem aumentado bastante nos últimos 10 anos, não só devido ao aumento do lucro da empresa, mas também pela redução enorme do número de ações em circulação. Em 2011 havia cerca de 1,15 bilhões de ações emitidas, neste momento há apenas 780 milhões, uma redução de quase 35% em 10 anos. Nesta imagem vemos a dívida líquida da empresa em relação ao seu EBITDA. Como vemos, o rácio nunca foi demasiado elevado, mas nos últimos 3 anos houve uma melhoria significativa, e hoje a sua dívida líquida, EBITDA, é de 1,2 vezes. E também podemos ver que a empresa consegue confortavelmente pagar os juros da sua dívida. O custo da dívida teria que aumentar 4 ou 5 vezes para a empresa ter problemas em pagar. Aqui vemos a evolução do capital próprio da empresa, e vemos que mais que dobrou nos últimos 10 anos, e só não subiu mais devido à recompra de ações, que faz com que saia dinheiro da empresa para fazer essas recompras. Quanto aos seus fluxos, aqui vemos que a empresa sem surpresas tem um capex elevado, pela natureza do negócio em si, mas que o seu fluxo de caixa livre foi sempre positivo nos últimos 10 anos. Por último, como não podia deixar de ser, vou falar do dividendo.
Este teve nos últimos 10 anos uma taxa de crescimento anual superior a 10%, e mesmo com um crescimento tão elevado, a percentagem de distribuição de lucros é de apenas 20%. O que é extremamente seguro. É uma ótima empresa para acumuladores de dividendos. Vamos agora para uma nova parte dos meus vídeos, que é a observação da evolução dos múltiplos nos últimos 10 anos. Digam-me nos comentários abaixo o que acharam desta parte. Aqui nesta imagem vemos o múltiplo preço-vendas e o múltiplo preço-lucro. As barras azuis são o múltiplo mínimo de cada ano e a barra vermelha o múltiplo máximo de cada ano. A barra amarela é a média de cada ano. E a barra verde é o múltiplo atual. Como podemos ver, o múltiplo preço-vendas é neste momento 0,22, o que parece estar um nível um pouco acima do que foi nos últimos 3 anos, mas não parece muito elevado se olharmos para os últimos 10 anos. O seu múltiplo preço-lucro é neste momento de 11,5, tal como o preço-vendas, que está um pouco acima do que foi nos últimos 3 anos, mas não muito alto se olharmos para os últimos 10 anos. Nesta imagem temos o preço-fluxo de caixa das operações e também o preço-capital próprio. E como podemos ver, o seu preço-fluxo caixa das operações é hoje 4,35, o que parece estar um pouco abaixo do que foi nos últimos 10 anos, principalmente se tivermos em conta os períodos de exorbitância que elevaram o múltiplo a mais de 15. Em relação ao preço-capital próprio, não vou olhar para ele, devido àquilo que disse sobre o capital próprio, que é um pouco afetado devido à recompra de ações. Nesta imagem vemos os múltiplos EV, EBIT e EV, EBITDA, e em ambos os múltiplos podemos ver que estão mais ou menos ao mesmo nível que estiveram nos últimos anos. Terminada esta parte, vamos agora às minhas expectativas de resultados dos próximos 5 anos. Usei uma taxa de crescimento de vendas de 2,5%, um pouco abaixo da média dos últimos 10 anos e dos últimos 5 anos. Uma margem EBITDA de 4,2%, uma margem EBIT de 2%. Uma margem lucro líquido de 1,6%, um crescimento do capital próprio de 6%. Assim como uma margem CFO de 3,5%. Um crescimento da dívida de 1% e de dividendos de 6%. Quanto ao número de ações, penso que haverá novamente uma redução do número de ações emitidas, principalmente se os múltiplos da empresa continuarem assim tão contraídos. E em baixo vemos os resultados obtidos. Vamos à valorização da empresa. Se usarmos os múltiplos máximos dos últimos 10 anos, obtemos um preço justo de $57 por cada ação. Por outro lado, se usarmos os múltiplos mínimos dos últimos 10 anos, obtemos um preço justo de $33,70 por cada ação. A empresa hoje está cotada a cerca de $38 por ação. Portanto, caso a empresa volte a estar precificada com os seus múltiplos mínimos, teremos um retorno negativo. Usando os seus múltiplos médios, obtemos um preço justo de $53 por ação. Se tivermos em conta os múltiplos da empresa, temos o risco de perder cerca de 15% se os múltiplos voltarem aos seus mínimos, e temos a oportunidade de ganhar 48% se os múltiplos voltarem aos seus máximos. Agora, comparando com os seus competidores, vemos a razão para eu achar que a Kroger está bastante subvalorizada. A média do preço-vendas dos seus competidores é de 0,6, enquanto a da Kroger é 0,2, o preço-lucro dos competidores é de 22 vezes, enquanto na Kroger é de 12, portanto aqui vemos o quão subavaliada está a empresa. Usando os múltiplos dos competidores, obtenho um valor justo de $80 por cada ação, o que é um preço bastante elevado devido aos seus competidores estarem sobreavaliados. Por isso vou usar o meio termo. Penso que a empresa deve valer mais do que calculei com os seus múltiplos médios, que foi $53, mas também acho que deve valer menos do que os $80 que obtive usando os múltiplos dos competidores. Penso que o valor justo estará entre os $60 e os $65 por cada ação, o que dá um upside potencial entre os 55% e os 70%. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de colocar like e subscrever o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.